Próximo protocolo que nós iremos estudar é o protocolo conhecido como FTP, que vem da sigla File Transfer Protocol, que no português, Protocolo de Transferência de Arquivos. É uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos, também conhecidos como ficheiros, sendo uma das mais usadas na internet. Bem, o FTP vai ser aquele protocolo que vai ser responsável pela transferência de arquivos que você venha a baixar ou enviar pela internet. Então, se você está baixando um arquivo, você está fazendo um download. Se você está enviando um arquivo, você está fazendo um upload. Então, o protocolo FTP que seria o responsável por esse trabalho. Vou pegar um exemplo aqui. Quando você entra num site, por exemplo, meu site, professorfabrício.com, lá tem apostilas, listas de exercícios, etc. Quando você entra no meu site, é o protocolo que nós vimos anteriormente, o HTTP. Ele que é o responsável por acesso ao site. Só que aí quando você clicar em um das minhas apostilas, você será redirecionado para o meu servidor FTP, onde irá aparecer uma janela perguntando se você quer salvar ou abrir o arquivo. Quando você pedir para salvar ou abrir o arquivo, o FTP que irá transferir esse arquivo para o seu computador. Então, caiu a ideia de protocolo de transferência de arquivos, da ideia dessa transferência, você marca FTP, que não tem segredo. Ok? Então, vamos às questões. Tem que pegar aqui, ó. Tem que editar do todo jeito. Esquecemos. Tá, obrigado. Bem, então vamos às questões. Universa, onde ele fala, qual a sigla utilizada para um protocolo que permite de forma bastante rápida e versátil transferir arquivos de servidores para um computador pessoal, sendo um dos mais usados na internet para essa finalidade. Então, letra A, Telnet, B, HTTP, C, POP3, D, FTP e letra E, SMTP. Então, onde é que está a dica da questão? Protocolo rápido e versátil para transferir o quê? Arquivos. Caiu a ideia de transferência de arquivos na sua prova, pode ter certeza que é o protocolo FTP. Telnet, nós iremos estudar. HTTP, nós já vimos, protocolo site. POP, nós ainda iremos estudar, protocolo de e-mail. E SMTP também, protocolo de e-mail, nós ainda iremos estudar. Então, você pode observar que o examinador enche a questão de protocolo. Então, você tem que saber diferenciar quem é quem, para poder acertar a questão na prova. Próximo, questão aí do CESP, onde ele cita. O FTP é um protocolo usado na internet para realizar download de informações. Bem, você notou que a questão está certa, mas eu tive, por exemplo, alguns alunos que erraram essa questão e assistiram essa aula. Poxa, por quê? É a tal da interpretação de texto. Professor, eu errei porque ele está falando download de informações. Ele não é relacionado a arquivos? Tá. Aí eu pergunto para o aluno, o que é um arquivo? O aluno me responde, pô, professor, um arquivo é um conjunto de informações. Então, quando você salva um documento no seu computador, você gerou um arquivo. Esse arquivo seria um conjunto de informações. Então, o que o CESP fez? Trocou a palavra arquivos pela palavra informações. Porque informações é a palavra mais genérica que existe na informática. Ela cabe em qualquer lugar. E o examinador, com toda a sua didática, ele vai fazer esse joguinho de palavras. Então a questão está certa porque ele apenas trocou as palavras, mas deixando o mesmo sentido. Agora olha que interessante. Troca FTP pela sigla HTTP que nós já estudamos. A questão continuaria certa? Olha lá, o HTTP é um protocolo usado na internet para realizar download de informações. Certo. Por quê? Porque essas informações podem ser o quê? Sites, e o HTTP não é um protocolo que transfere sites, então também estaria certo. Então olha que a palavra informações ela é aplicável em qualquer protocolo. Dependendo do lugar que ela vier, ela vai estar certa. Então,
questão correta. Temos mais uma do CESP, onde ele fala: caso o endereço que o usuário esteja acessando se inicie por ftp://, o navegador Internet Explorer usará o protocolo de transferência de arquivos FTP. Ou seja, existem sites que trabalham só com FTP. Então, por exemplo, de vez em você acessar um site HTTP e clicar lá nos links para fazer os downloads, o site ele só é FTP. Você digita na barra de endereço o ftp://, o endereço do site, que ele vai cair na página FTP direto. Aí lá vai ter simplesmente arquivos para você poder baixar. Então a questão está correta, porque se é o FTP que está iniciando na barra de endereço, então é o protocolo FTP que irá estar trabalhando aí para você. Questão tranquila, certíssimo. E o próximo? Nós até já falamos dele numa questão anterior. Ele estava lá na alternativa. É o famoso protocolo Telnet. Onde vai ser aplicado o Telnet? Vamos pegar aqui o entendimento. É um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicação entre computadores ligados numa rede. Exemplos, rede local, LAN, internet. Baseado em TCP, Telnet é um protocolo de login remoto. Este protocolo vem sendo gradualmente substituído pelo SSH, cujo conteúdo é criptografado antes de ser enviado. Bem, o que ele está dizendo aqui? Esse protocolo é utilizado na comunicação, na conexão entre computadores remotamente, que a gente fala conexão à distância. Remotamente, leia-se à distância. Por exemplo, você tem uma empresa, uma farmácia, geralmente na farmácia não tem os computadores no balcão, onde o vendedor te atende, pega lá o leitor de código de barras, digita o preço do remédio e te fala o valor para você pagar. Não é assim que funciona? Esses computadores, eles são conhecidos como terminais. Na informática tem uma designação de terminal burro. Por que terminal burro? Porque o sistema que o vendedor está utilizando para te vender o remédio não está dentro desse computador. Ele vem de um servidor. Ou seja, aquela máquina ela está remotamente conectada ao servidor para pegar informações desse servidor. Então, o protocolo que é utilizado nessa comunicação entre terminal e servidor remotamente, nós conhecemos como protocolo Telnet. Aí aqui embaixo você tem um outro que eu citei, chamado SSH. O SSH ele tem a mesma finalidade do Telnet, fazer uma conexão entre computadores remotamente. Só que a diferença é que o SSH utiliza segurança, ou seja, ele utiliza criptografia no envio dos dados. Então seria um protocolo Telnet com segurança. É como se fosse o HTTPS comparando com o HTTP. Ok? Outra dica que nós temos também sobre o Telnet, vou pegar um outro exemplo aqui para você, é o protocolo VNC. O protocolo VNC, se você já utilizou em casa, você vai lembrar do Telnet. Que o VNC também é um protocolo de conexão remota. Só que o VNC ele trabalha com interface gráfica. O que eu estou querendo dizer? Que o Telnet você geralmente utiliza só teclado. Você não consegue usar mouse nas aplicações Telnet. E em VNC você já usa. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília, você em São Paulo, e eu consigo, aqui de Brasília, mexer no seu computador em São Paulo. Quando eu mexer no mouse aqui, o mouse da sua máquina vai mexer. Possivelmente estarei usando o protocolo VNC, ou seja, mesmo entendimento do Telnet, conexão remota. Tranquilidade? Questãozinha isolada aí do CESP, onde ele diz: o protocolo Telnet deve ser instalado ao se configurar o computador para ter acesso à internet. Bem, questão totalmente errada. Por quê? Primeiro que você não deve instalar protocolo Telnet. Muito menos para se conectar à internet. Porque os protocolos, eles já vêm instalados no sistema operacional. Então, quando você instala o Windows no seu computador, o conjunto de protocolos já vem. E nós vimos qual é o conjunto de protocolos. TCP, IP. E como o Telnet faz parte do TCP IP, ele já vem. O que você precisa fazer, às vezes, é configurar
o acesso remoto de uma máquina com outra. Agora, instalar protocolo, não. E muito menos para se ter acesso à internet. Então, uma questão totalmente furada, então foi dada como errada. Outro protocolo que nós temos aí na família TCP/IP é o famoso SNMP. Mas eu já adianto, a probabilidade desse protocolo cair em provas de nível administrativo é quase nula. Então, professor, o porquê de eu estudar ele? Porque olha a sigla, SNMP. Agora eu vou te mostrar uma outra sigla. Nós até fizemos uma questão. SMTP. SMTP não é uma sigla muito parecida com SNMP, só troca uma letra. E aquele protocolo que eu te mostrei aqui atrás cai em prova constantemente, que nós iremos estudar. Então o que ele vai fazer? Ele pode te dar a teoria desse protocolo e na letra A, B, C, ele coloca essa sigla. Então eu quero que você faça essa diferenciação. São protocolos distintos. Então eu vou explicá-lo para a gente poder fazer a diferenciação. SNMP, protocolo simples de gerência de rede. Ou seja, é um protocolo de gerência típica de redes, TCP/IP, da camada de aplicação, que facilita o intercâmbio de informações. Possibilita aos administradores de rede gerenciar o desempenho da rede, encontrar e resolver seus eventuais problemas e fornecer informações para o planejamento da sua expansão, dentre outros. Ou seja, um protocolo que cai pouco na área administrativa justamente por isso, que é um protocolo muito usado na área técnica, utilizado pelos gerentes de rede, pelo pessoal que é responsável pela manutenção da rede. O usuário geralmente não tem contato com esse tipo de protocolo, por isso que raramente ele cai em concurso. Então é um protocolo que vai ser utilizado para gerar informações sobre a rede de computadores, informações técnicas, que às vezes não é de entendimento de usuário. Ok? Então não confundam que aquele SMTP, que é um protocolo de e-mail, que nós ainda iremos estudar, não é a mesma coisa do SNMP. Então eu coloquei apenas para alertá-lo, caso caia na prova, você não se confundir. Aí temos o outro protocolo, o próximo, que é o famoso IRC. Então vamos a ele. É um protocolo de comunicação bastante utilizado na internet. Ele é utilizado basicamente como bate-papo, chat e troca de arquivos, permitindo a conversa em grupo ou privada. Justamente isso aí, protocolo para comunicação em tempo real, muito utilizado pelo bate-papo. Então quando você entra em um chat, aquelas salas que nós até já comentamos anteriormente, o protocolo que será utilizado para essa conversação instantânea, nós conhecemos como IRC. Não sei se você lembra, se você é da época, de um programinha chamado Mirk, que era um programa de bate-papo, que era dividido por salas, bem interessante. Por que do nome Mirk? Porque Mirk trabalhava com o sistema de protocolo IRC, ele que fazia a comunicação instantânea. Mas aí que vem a confusão. Poxa, só existe bate-papo como comunicação instantânea? Não. Nós sabemos que comunicação instantânea pode ser aplicada aonde? Ao VoIP. VoIP nós já estudamos anteriormente, não é uma comunicação instantânea, você fazer ligações por internet. Outro exemplo, a videoconferência. Videoconferência não é uma comunicação instantânea. Então existem outros protocolos que podem cair na sua prova, que também servem para a comunicação instantânea. Botei aqui uns exemplos, olha lá. Outros protocolos de comunicação em tempo real. Olha lá, o RTP é um protocolo que pode ser usado em aplicações, né, em tempo real. O SIC, que inclusive é muito utilizado em videoconferência. E o próprio VoIP. VoIP é uma sigla dada a um protocolo que é muito utilizado, obviamente, pelo VoIP. E agora, nós vimos o IRC. Ele poderia cobrar uma questão de comunicação instantânea e colocaria qualquer uma dessas siglas aqui, deixaria a questão correta.
Vamos pegar